Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, nenhum outro líquido pode substituir plenamente a água pura quando se fala em manter a hidratação do corpo humano. Detentora de uma lista imensa de vantagens, a água é o principal componente do corpo humano, cerca de 70%. No Saema Podcast dessa semana, vamos conversar com a nutricionista Luciana Lima sobre água de beber. Fique ligado, fique informado. Siga o Saema Podcast no YouTube e também no Spotify. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada por você estar aqui com a gente nesse bate-papo para falar sobre a importância da água para o nosso organismo e para a nossa vida diária. Manu, eu que agradeço o convite. Eu acho que o tema é bastante relevante, dado, né, a importância da água na nossa vida, né, na vida do ser humano e na qualidade da nossa saúde, com certeza. Né? Muito bem. Nutrilu, fala pra gente. Muitas pessoas esquecem completamente de ingerir esse líquido que é tão precioso. E muitas vezes as pessoas substituem por outros líquidos que talvez não trazem tantos benefícios. Bom, a água ela é essencial à vida, né? Então, todo ser humano precisa de água, inúmeros benefícios. Tanto é que o nosso organismo, ele apresenta, em média, né, 70% de líquido. Ou seja, o nosso corpo, né, se a gente conseguisse desidratar ele totalmente, a gente ia retirar praticamente de 70% a 80%, né, vai variar de pessoa para pessoa, só de água. Tamanha a importância desse líquido, né? E aí, hoje, a gente tem inúmeras outras líquidos que concorrem, né? Sim. Pelo sabor, pela aparência, pela atratividade e, às vezes, pelo marketing, né? Refrigerantes, principalmente, e outras bebidas. Porém, né, a gente tem que entender, eles contêm sim água, mas eles contêm outras substâncias. E dependendo da substância presente nesse líquido, ele pode sim ser prejudicial à saúde, né, como os refrigerantes em geral. Porque ele vai conter também açúcar, às vezes ácidos, né, presentes ali que podem fazer mal ao nosso organismo, porque não são ácidos que a gente encontra na natureza, como o ácido do limão, o ácido das frutas cítricas, que fazem bem para a saúde. E eles podem conter também, às vezes, toxinas. Né? Então, tomar cuidado, porque dependendo do líquido, em excesso, ele traz algumas toxinas juntos. Então, pode tomar, não quer dizer que nunca vai poder tomar, mas a água ela é essencial. Bom, em relação aos chás, porque às vezes as pessoas têm, né, o costume de tomar o chá para desinchar, para emagrecer, e pode ser também que vai aí fazer essa substituição da água pelo chá. É correto? Olha, eu sou amante de chá, você me conhece, né, Manu? Eu sou gente que adora. Nós adoramos chás. Porém, né, o chá, são extraídos de plantas. E as plantas, elas podem trazer benefícios, mas elas contêm toxinas. Então, o chá, ele pode variar de pessoa para pessoa, né? Às vezes, do nada, você indica um chá para uma pessoa e ela, nossa, eu passei mal. E você vai ver, a pessoa tem uma intolerância ou alguma alergia. Mas isso é raro, é óbvio. O problema é que o excesso de chá, ele contém substâncias e tudo em excesso faz mal. Até beber água em excesso faz mal, né, Lu? Exatamente. A água, a gente tem uma recomendação. Então, quando um paciente chega para mim, né, eu vou fazer uma recomendação para ele de quanto de água ele tem que ingerir por dia. Isso vai variar o clima. Então, a indicação de água no verão não é a mesma do inverno. Tá? Vai variar a composição corpórea desse paciente. Vai variar o tipo de trabalho que ele exerce. Eu não posso comparar um trabalhador que trabalha num local extremamente quente ou a exposição solar o dia inteiro de uma pessoa que trabalha no ar-condicionado. Então, elas vão ter, né, necessidades hídricas diferentes. Então, tudo isso é avaliado. Né? E tem a questão também do peso, da altura. Sim, e mais a composição corporal. Peso, altura, sexo, idade, né? Que você... São vários fatores que vai, né, orientar qual que é a medida correta para a pessoa tomar de água. Exatamente. Então, existe sim uma quantidade. Em média, a gente fala de 2 a 3 litros, mas pode variar. Tem pessoas que às vezes 2 litros é suficiente. Você não vai dar 2 litros para uma criança de 4 anos, né? Não tem necessidade. Porque ela tem uma composição corporal menor, ela é menor, ela pesa menos, ela tem uma estatura menor, né? Ao mesmo tempo, você tem que pensar que um homem, um atleta, por exemplo, que treina 2, 3 horas por dia, ele vai ter uma necessidade de água muito
muito maior. Então vai variar muito, por isso que a nutricionista ela é importante nesse processo. Muito bem. E Lu, e tem uma outra questão que as pessoas têm que se atentar, que é realmente nessa questão do excesso da água. Pode trazer alguma doença ou também o excesso não, ou beber água de menos, né? Não tomar a quantidade de água o suficiente. Pode trazer algum tipo de doença? Com certeza. Então, tanto o excesso quanto a falta, ela é prejudicial, né? Quanto a quantidade é inferior ao que a gente deveria ingerir. Então, por exemplo, com relação ao excesso, Manu, quando você ingere muita água, o nosso corpo, ele é sábio, ele vai regular isso, para isso que existem os rins, né? Que ele vai... e uma série de mecanismos dentro do nosso corpo, que quando a água está em excesso, ele vai fazer com que você vá lá e faça xixi, falando o termo comum e que as pessoas conhecem, né? A gente vai urinar. Porém, né, se tomar muita água em excesso, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um atleta. Um atleta chegou e tomou 2 litros após uma prova, isso é perigoso até, porque ele pode diluir inclusive o sódio. Né? Então ele dilui demais e às vezes não dá tempo do rim dar conta de toda aquela água. Então o importante é fracionar a água no período do dia todo. Né? E por isso que as minhas recomendações sempre, anda com uma garrafinha de água, deixa uma garrafinha do lado. Não significa que você vai pegar a garrafinha e vai tomar ela tudo de uma vez. Não, você pode ir ingerindo aos poucos, abrir um pouco, e não precisa estar com sede. Isso que é importante, por isso que a garrafinha tem que estar do lado. Sempre do lado. Porque tem pessoas que esquecem de beber água, né? Tenho certeza que você que está nos assistindo aqui, o Saema Podcast, muitas vezes esquece de tomar água, né? Então esse costume, esse hábito de levar garrafinha é super legal. Uma dica né? valiosa. E aí, em questão aos malefícios, sim, Manu. Baixo consumo de água, o que a água faz? Além dela exercer todas as funções dentro das nossas células, ela também vai diluir aqueles componentes que estão em excesso. Então, toxinas, até mesmo minerais e outras coisas que estão em excesso no nosso organismo, né? Principalmente as toxinas, drogas, né? Ele vai, de certa forma, diluir. Então, quando você consome pouca água, você não vai diluindo isso, e isso sobrecarrega demais os rins. Então, você pode, com o passar dos anos, desenvolver pedra nos rins. Mas é porque toma pouca água? Ela pode contribuir sim. Né? Porque isso, dependendo do mineral... Existem outros fatores, mas esse é um deles. São vários fatores. Por exemplo, né, uma substância chamada oxalato, né? Se ela consome... Eu falei dos chás, né? O chá verde, ele é excelente. Eu aconselho, mas não o dia todo. Porém, quem tem litíase, né, pedra nos rins, deve evitar o chá verde. A não ser que ele tome esse chá verde e tome suco de limão, água com limão. Só cuidado com essa água com limão, depois a gente fala da água com limão. Eu já ia perguntar sobre ela. Com água com limão para não confundir, né? Ela é boa, ela é ótima, mas cuidado para não achar que ela é a milagrosa e ela salva a pátria. Também não é assim, é um contexto todo, tá? Então o chá verde, ele é excelente, né? Eu indico para quem pode, para quem não tem problema com ingestão de cafeína, apesar de não ser tão alta como a do café. Porém, ele é uma substância que, se você tomar e não tomar água, ele pode contribuir para a formação de cálculos renais, porque ele tem oxalato e esse oxalato vai calcificar junto com o cálcio ali dentro. Tá bom? E é interessante que você falou do chá verde alinhado com a água, porque ajuda até mesmo no processo, né, Lu, de desintoxicação do organismo, né? Porque se você só toma o chá verde e não toma água, o seu objetivo você não vai concluir. Não. É certo isso? É certo. A água sempre vai ser o melhor detox que existe. É a água. Todo mundo me conhece que fala, eu tomei um suco detox. Bem, melhor detox é a água, ninguém me convence porque é a água o melhor detox que existe, tá? Porque o conceito de detox é outro problema, né? As pessoas acham, eu vou tomar um suco assim, eu vou tomar um suco assim. Mas o que tem nesse suco? Outra, não adianta eu tomar um detox e não ter uma alimentação equilibrada e não tomar água. Não vai resolver. Tem que ser um conjunto de fatores ali e seguir a regra, né? Isso, e a água é uma das que vai mais contribuir, com certeza. Para poder você chegar no seu resultado. Muito bem, para você que está nos acompanhando no Saema Podcast, hoje nós estamos falando sobre água, a importância para o nosso organismo, e a convidada de hoje é a nutricionista Luciana Lima. Fique ligado, fique com a gente, acompanhe pelo Spotify e também pelo YouTube. Lu, agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da água, né? Eu sei que são inúmeros, você já falou aí
O principal que a água é tudo, né? É vida. Nós temos cerca de 70% do nosso organismo é composto por água. Mas ainda existe muitas pessoas, talvez você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você não consegue ter esse hábito de beber água, né? E eu conheço pessoas que tomam 2 litros de Coca-Cola por dia, mas não consegue tomar 2 litros de água. Substitui, né? Substitui a água por um refrigerante ou por qualquer outro tipo de bebida, né, Lu? E a água é tão importante. Como você mesmo diz, o melhor detox é a água. Então, assim, para você que está nos ouvindo, quer ter uma mudança de vida, aprenda, né? Todos esses benefícios que a água tem para nos oferecer. Você pode listar alguns deles, Lu? Com certeza, o primeiro dele é o efeito detox, que a gente fala, né? Que é associado a um estilo de vida saudável, sim. A água, ela contribui. É um remédio natural. É um remédio natural, ela vai diluir as toxinas do organismo, né? Ela vai ajudar a diluir. A melhor forma que a pessoa tem de ver é quando ela vai no banheiro realmente fazer xixi, né? E esse teste é bem interessante, Lu. É bem interessante, porque quando você toma pouca água, a urina sai muito amarela. Né? E quando você toma bastante água, você olha, nossa, mas tá tão clarinha, por quê? Mas é esse clarinho que é bom, né? Não em excesso. Quanto mais escuro a urina for, mais água você precisa beber, né? Porque ela tá concentrada demais, significa que ela não tá diluindo muitas coisas e o rim tá tendo que trabalhar muito para mandar aquela toxina embora, sendo que a água poderia diluir e facilitar o trabalho dele. Ao contrário do que as pessoas veem, eu vou ganhar peso. É diferente peso, gente. Ganhar peso, eu ganho tomando aqui. Se eu tomar essa garrafinha de água, a hora que eu sair daqui, eu tenho 500 gramas a mais no meu corpo. Eu engordei 500 gramas? Não, eu ganhei peso por causa da água. Mas eu não vou inchar. Então, não incha, tá? O que incha, a falta d'água ajuda a inchar. Sim. Por quê? Concentra sódio, né? Aí você consome E tem sal. tantos alimentos que a gente consome, que são industrializados e que tem o sódio, que muitas vezes as pessoas nem têm essa consciência, né, Lu? Exatamente. Você vai lá, consome produtos industrializados, né? E aí você, ao consumir produto industrializado rico em sódio, rico em açúcar, isso aí não toma água, isso concentra no sangue. E o sódio, ele ajuda a inchar. Né? Então, tomar os 2 litros da água, mas eu não vou tomar. Eu já ouvi, né, pessoas falando assim, eu não vou tomar, porque depois você sobe na balança, você tá pesando mais, tudo bem, você tá pesando água, daqui a pouco você vai no banheiro, acabou, Vai essa água eliminar. Então, é importante a gente entender isso, né? A água, ela é importante para desinchar, para diluir os líquidos as toxinas corporais, ajuda o seu rim a funcionar melhor, previne várias doenças, uma delas é a formação de pedra nos rins. Há alguns casos que são genéticos, tá? É importante ressaltar isso, então ela não vai ser milagrosa se a pessoa tiver um problema genético, Sim. mas a grande maioria a água vai ajudar. Muito bem. Para você que está nos acompanhando no Saíma Podcast, nós estamos conversando sobre a água e a importância que ela tem para o nosso organismo. A convidada de hoje é a nutricionista Luciana Lima. Lu, vamos falar sobre água e o limão? Vamos falar da polêmica água. Eu adoro falar sobre a polêmica Não água com é? limão. Vamos lá. No meio da pandemia, eu recebi uma amiga me mandou lá um post sobre água com limão, que prevenia Covid, por causa e uma série de coisas. E ela me falou, Lu, é verdade isso? Aí eu falei assim, bom, água com limão, o limão ele é rico em vitamina C. Então sempre ele vai ser bom, não vai fazer mal. E aí já recebi um monte, é verdade que água com limão emagrece? Aí eu brinco, eu nunca vi um limão emagrecer, mas, né? Mas enfim, não é milagre. Não é milagre. Então, assim, o limão ele tem inúmeros benefícios. Um dos benefícios do limão é a presença do ácido cítrico. Tá? O ácido cítrico, ele complexa. O que ele faz isso? Ele junta com aquele oxalato presente em alguns alimentos, como chocolate, morango, chá verde. Você que está nos ouvindo aí gosta de tudo isso, preste atenção. Então, o que acontece? A pessoa que tem tendência a ter pedra no rim, eu aconselho, toma várias vezes ao dia suco de limão. Água com limão, né? Faz lá, espreme o limão, carrega. Eu não posso carregar. Não tem problema, faz 1,5 litro, 2 litros, carrega e deixa na geladeira. Mas eu não vou perder a vitamina C? A vitamina C vai sim ter uma redução, tá? Porque ela vai oxidar. Aí é um fenômeno químico. Porém, o citrato não. O citrato vai estar lá. E para prevenção de pedra no rim, que me interessa é o citrato. Então, leva junto. Toma no escritório. Vai ajudar. Quem tem tendência é uma dica valiosa, tá, gente? Valiosa é a água com limão. E
a questão mesmo do benefício dela ter vitamina C. Então, ela vai ajudar sim no sistema imune, vai ajudar, mas ela não emagrece. São vários fatores que vão contribuir para o emagrecimento. Ela não é a milagrosa. E também não vai curar Covid, tá? Porque é um vírus e o limão não tem todo esse poder. Ele vai ajudar o seu sistema imunológico. Vai aumentar, obviamente, né, Lu, ali a sua imunidade, e aumentando a sua imunidade, obviamente, você vai ali, se você vier a ter o Covid, né, com certeza você ter uma imunidade melhor, o seu desempenho na hora do tratamento e da cura vai ser muito melhor daquela pessoa que não tomou os devidos cuidados, né? Sim. E em relação a você falou, as E pessoas... tem também a questão do organismo, né, Lu? O meu Sim. organismo é diferente do seu, que é diferente Sim. do outro. Então, às vezes, o que deu certo pra mim não dá certo pra outra pessoa. E as pessoas precisam ter esse entendimento, né? Pra você que tá nos acompanhando, às vezes as pessoas acham que, assim, que todo remédio ou que todo método natural é indicado pra todo mundo. Mas a gente tem que entender que cada pessoa é diferente. Foi que nem você falou. Às vezes uma pessoa toma um chá e não faz bem pra ela, porque, tipo, cara, ela, infelizmente, ela tem uma resistência a um chá, que é algo natural. Assim como também ela pode ser resistente a algum tipo de remédio. Ela ter algum tipo de alergia em relação a algum remédio, né, Lu? Exatamente. Por isso que são características individuais. É aí que entra um profissional, né? Nutricionista, um profissional... As pessoas, elas têm características individuais, então não adianta eu comparar, toma chá verde, Manu, porque é excelente. Que fez bem pra mim, né? Você pode tomar e te fazer muito mal, e você falar, Lu, me fez mal, né? Isso pode acontecer. A Luciana indicou errado? Não, ela não indicou errado. A questão é que, pra você, o chá não fez bem. E você comentou da Coca-Cola, né? Do refrigerante à base de cola, que muitas pessoas tomam 2 litros por dia, né? Isso é um grande perigo para a saúde, tá? Já adianto, porque eu não sou uma pessoa que eu proíbo, tá? Eu não sou uma nutricionista proibitiva, porque eu acho que a proibição gera... Quanto mais você proíbe, mais a pessoa quer, né? Tudo que é proibido é melhor. Beber. Mas uma coisa que você falou e que eu... Com certeza, acho que você vai entrar nesse mérito, que é em relação ao equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio, então, assim, a pessoa, se ela chegar pra mim, eu tomo 2 litros, ela não vai conseguir arrancar a Coca-Cola dela. Eu não vou conseguir. Então, eu vou reduzindo gradualmente. Vamos tentar reduzir, vamos tentar para meio litro e aumentar 1,5 litro de água. Agora vamos tentar só meia latinha. Agora vamos tentar um dia sim, um dia não. Até que vai chegar um momento que essa pessoa só vai estar tomando socialmente. É um processo, porque ela vai mudar hábitos e ela está acostumada e ela gosta. E aí a gente vai inserindo outras coisas saborosas, né? Por exemplo, uma água saborizada com limão e hortelã. Eu ia falar sobre a água saborizada, né? Porque também ajuda muito no processo de emagrecimento, né, Lu? A água saborizada, principalmente quando você coloca o hortelã, quando você coloca um pouquinho de gengibre, o abacaxi, né? Lembrando sempre, né? Tem pessoas que não toleram e a gente tem que respeitar isso. Mas é uma ótima opção para que a pessoa... É melhor ela tomar uma água que ela saboriza, então ela mesma saboriza, não com... Aliás, água saborizada industrial não é água, é refrigerante. Tá bom? Lu! Leiam lá, podem ler a denominação do produto. Ela é refrigerante. Gente, eu fiz essa carinha porque é o seguinte, eu não tomo refrigerante, mas às vezes eu tomo água saborizada, olha só. Água saborizada é refrigerante, tá bom? Então, não vou falar marcas, tá? Pra não me comprometer com nenhuma empresa, né? com nenhuma indústria, mas elas são refrigerantes. Então, assim, o legal é o ideal é a gente desacostumando esse paciente com a Coca-Cola, aos poucos inserindo outras coisas e a água também. Vamos trocando, né? Toma água. Faz você mesmo. Eu adoro canela. Olha, uma dica. Prepara um pouquinho só. Ferve a canela com um pouquinho de gengibre. Hora que ela ferver, abafa um pouco, né? Deixa lá uns 10 minutinhos para ela pegar sabor. Depois você coloca em 1 litro e coloca com água. Completa com água. Deixa na geladeira, ela fica com sabor agradável. E a pessoa pode ir tomando, né? Ela vai ter o benefício do sabor. Isso aí, olha só, para você que está nos acompanhando, então Saíma Podcast, confira aí essas dicas da nutricionista Luciana Lima. E eu faço um convite para você nos acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, para você curtir, comentar, compartilhar, porque o podcast dessa semana tá incrível, nós estamos falando sobre a água. Nos resta aqui alguns minutos apenas, Lu, e eu gostaria que a gente tratasse nesses últimos momentos aqui sobre a água do município, sobre a questão do tratamento e que você falasse dessa pesquisa que você fez recentemente como professora, né? E que você analisou a qualidade da água, né? Então é importante nós falamos sobre a água tratada.
é importante esse tema? Fala pra gente sobre essa pesquisa e também qual que é o processo da água tratada. Bom, eu ministro aula de microbiologia, né, nos cursos de Química e Meio Ambiente, e a gente fez um trabalho, né, com os alunos, onde nós pegamos a água de uma empresa. A empresa nos autorizou, né? Nos autorizou a coletar uma amostra. Nós coletamos a amostra de vários pontos dessa empresa, porque essa empresa ela tinha poço artesiano, tá? E a gente coletou de vários pontos da cidade também da água. E nós fizemos uma comparação. Esses pontos são águas do município, do município, várias torneiras do município, inclusive praça, terminal urbano, onde as pessoas tomam água, dos bebedouros. Água que o Saema disponibiliza para nós. Isso, bebedouros que as pessoas tomam água, tá? E aí, o que a gente... essa pesquisa era de coliformes totais e termotolerantes, que nada mais é do que um grupo de bactérias que não pode estar presente na água, que ela indica uma contaminação que pode trazer riscos à saúde do consumidor, né? Dos munícipes. E aí, a pesquisa da empresa deu positivo. A gente encontrou a bactéria e em todos os pontos do Saema não encontramos. Olha só, que bacana. Então, aí a gente entrou em contato com a empresa, a gente colocou o resultado, né? Apresentou os resultados e a empresa contratou uma empresa que é especialista em tratamento de água para resolver o problema. Então, isso de certa forma foi benéfico. Então, uma outra coisa que aconteceu uma vez, a gente estava correndo, né? E umas amigas, a Mani também corre comigo, a gente estava correndo um grupo de amigas e uma amiga minha comentou: eu não tomo essa água da torneira. Eu falei: olha, eu confio mais nessa água da torneira, né? Muitas vezes do que uma água de marca não conhecida, né? Que eu não sei a idoneidade da empresa, mas porque eu já analisei e realmente sei que no fator qualidade eu não tem problema. Agora vamos falar sobre água tratada, né? É importante a água que chega na nossa casa, a água que a gente consome. Qual que é essa importância para nós e quais são os cuidados que a gente deve ter? Manu, eu ministro uma disciplina que eu trabalho com os alunos de tratamento de água, né? Então, eu sou assim super a favor do tratamento. Aliás, nós somos abençoados por ter aqui uma estação de tratamento e qualquer município tem, né? Porque eles tratam por vários processos e no final eles têm parâmetros tanto físicos, ou seja, se está turva a água, se tem presença de resíduos na água, né? Ciscos, essas coisas assim, como parâmetros químicos também. Algumas substâncias que não podem estar na água são analisadas. Você pode citar algumas dessas substâncias? Um teor ideal, por exemplo, de chumbo, de flúor, quanto que tem que ter de flúor no final, quanto que tem que ter de cloro no final, quanto que tem que ter de alumínio no final. Então, alguns parâmetros. Existe legislação para isso e eles têm que seguir essa legislação. E microbiológico. Então, no final do processo, eles fazem análise microbiológica, enquanto esse resultado não sai, essa água que foi tratada naquele momento, ela ainda não é disponibilizada para a população. Aí que, a partir do momento que sai o laudo, né, que eles vão tá disponibilizando. E aí, ao longo do curso, essa água chega no consumidor. Pode ter contaminação ao longo do processo? Pode. Se, por exemplo, no seu bairro estourar um cano e houver contaminação nesse cano, pode acontecer. Tá? Então, aí, geralmente, o Saema ele também coleta, o Saema qualquer estação de tratamento de qualquer município, ele coleta vários pontos, porque a legislação exige, e se der a contaminação, eles vão verificar aonde que tá. Tá? Só uma colocação, eu não sou paga pelo Saema, eu não tenho nenhum vínculo com o Saema, mas eu já visitei a SAICIL, já visitei o Saema, já levei os alunos para todos esses lugares. Eu trabalho essa disciplina com os alunos, então eu estou falando como área acadêmica, né? Como pesquisadora na área acadêmica. E não como marketing para qualquer uma dessas empresas de estação de tratamento, tá bom? Muito bem. Bom, Lu, agora para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você falasse para a gente em relação ao consumo que a gente tem que ter diário de água, né? A gente já falou isso um pouquinho no começo, mas é importante a gente deixar o nosso ouvinte, você que está nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo esse podcast pelo Spotify, sobre essa importância de a gente consumir a água, né? Porque tem muitas pessoas que não têm esse hábito de consumir água e que assim, um dos melhores remédios naturais que nós temos e assim, está à nossa disposição, apesar que é um bem finito, né? Infelizmente a gente corre esse risco, né? Mas a gente tem isso, enquanto tem muitas pessoas que não têm acesso à água, né, Lu? A gente sabe, a gente tem muitas pessoas, e gente, não é longe, é aqui no Brasil. Existem pessoas no Brasil que não
que não tem água tratada, e você tem, né, como a Lu ressaltou aqui, né, o Saema entrega uma água de qualidade para você, e muitas pessoas não aproveitam desse benefício, né? Sim, isso que você falou é muito importante, Manu. Eu trabalhei em projeto Rondon, já falei para você, né? Eu já como professora na Uniararas, eu tive a oportunidade de participar de 2 projetos Rondons, e realmente no norte do Brasil a qualidade da água não é como a nossa, tanto é que a minha equipe, a gente teve problema de vômitos, diarreias, né? Tem gente que nem tem sintomas acesso sequer à água, gastrointestinais, os dias que nós ficamos lá, justamente pela má qualidade da água, tá? E foi a água realmente o problema. Então, quanto que eu indico de água, né? Eu não, né? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. A água, a gente tem um cálculo que a gente faz, né? Entre 20 a 30, 35 ml por quilo de peso. Porém, isso varia. Existem algumas doenças que há sim contraindicação, por exemplo, doença renal crônica, um paciente que está fazendo tratamento de hemodiálise, ele tem uma restrição de quantidade de água, e um paciente com insuficiência cardíaca também. Mas aí é uma questão que é tratada com o médico e com o nutricionista. São coisas à parte. Mas, no geral, em torno de 2 a 3 litros por dia. E aí os cuidados que a gente tem que observar é o seguinte: tá calor? Então, eu aumento um pouquinho. Eu pratiquei uma atividade física, transpirei muito, eu aumento a quantidade. Tá muito frio, eu não estou transpirando, eu diminuo um pouco. Então, eu não vou para 3 litros, eu vou para 2 litros. E assim por diante, tá? Pode falar. Desculpa, Lu. E é válido colocar, tipo, um reloginho para lembrar? Hoje a gente tem aplicativos que ajudam, relógio, que ele apita, eu tenho que tomar água, ajuda. Se te ajudar, tem pessoas que não gostam de nada apitando na orelha, então eu acho que é individual, mas ajuda, sim, ajuda. E a maior dica de todas: carregue uma garrafa d'água na bolsa, no escritório, no trabalho. Eu trabalho numa padaria, não tem importância, deixa lá no cantinho. Eu trabalho na construção civil, carrega lá, deixa no caminhão, onde você... numa parte da construção, carregue a água, porque se você deixar a garrafinha, você fala, tem que tomar água, você lembra, né, da água, e não importa o trabalho que você exerce. E em relação à temperatura da água, Lu, isso difere, prejudica, ajuda? Tem algum fator que é mais predominante ou não? Eu acho que se a pessoa prefere gelada, eu não vejo problema. Porém, a gente sabe que para as cordas vocais não é uma boa água gelada. Então, existem contraindicações de água gelada? Sim, existe. Tá? Se você falar com fono, ele vai falar, não toma água gelada para você, né? Mas eu, como nutricionista, vou dizer, qual é a maneira que mais te agrada? O importante é você tomar. Se te agrada gelada, melhor você tomar gelada do que você não tomar. Então, né? Essa é a minha dica final. Muito bem. Obrigado você que nos acompanhou no Saema Podcast. Hoje a gente aprendeu um pouco como utilizar a água para o nosso organismo, para o nosso benefício. Aprendemos também aqui a importância da gente ter água tratada dentro de casa. E para você que nos acompanhou, faço um convite para você curtir, comentar, manda sua sugestão de pauta, de repente tem alguma dúvida em relação ao Saema, em relação à água, e nós vamos achar aqui um convidado ideal para participar com a gente, tá bom? Eu espero você na nossa próxima entrevista, e eu deixo aqui as minhas considerações finais para a nutricionista Luciana Lima. Manu, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pelo privilégio de poder participar e informar a população. Ela sabe que, como professora, eu sou apaixonada pela área educacional, até como nutricionista. Tanto é que a minha marca é Nutri que Educa, justamente porque eu acredito na educação. Quando a pessoa sabe, ela entende, ela tem autonomia, ela escolhe e ela faz. Então, a minha dica como nutricionista para educar vocês carrega uma garrafinha d'água e bebam água. É isso aí. E eu espero você no nosso próximo Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Fique informado, fique ligado. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.